GAC, excelência em qualidade em cursos online. Estamos situados em Vinhedo, atuamos com assessoria, consultoria, auditoria, cursos e treinamentos em company e cursos online, para as seguintes normas do sistema de gestão, entre elas, algumas aqui mencionadas, inclusive as que fazem parte do sistema de gestão integrado. Curso de auditor interno do sistema de gestão integrado. Este é o módulo 8. Auditoria interna do sistema de gestão integrado. Será ministrado através da videoaula 8. Nesse módulo, vamos aprender a auditar o sistema de gestão integrado, que vai incluir a norma 9001-2015, a ISO 9001-2015, a ISO 14001-2015 e a OSAS 18001-2007. Temos agora a condução da auditoria. Vamos verificar como conduzir uma auditoria do sistema de gestão integrado. Realizando a auditoria na unidade. Eu posso ter o checklist, já mencionei, para me dar um norte, desde que ele não tenha perguntas fechadas, né? Só para dar um norte, eu posso utilizar um checklist. Como desenvolver um checklist? Identifique os elementos da norma, frase relevante da norma, lista das pessoas mais ou menos previamente determinada, lista de perguntas que você pretende fazer, ou seja, ele serve como orientação. Um checklist, lembrando, o checklist é uma ferramenta de auxílio para a condução da auditoria, porém não é um requisito da norma, é só como orientação. Eu anotei mais ou menos a sequência que eu vou fazer, algumas perguntas que eu pretendo fazer, e assim eu vou conduzindo a minha auditoria. Exemplo de método de auditoria. Pode ter localização do auditor, envolvendo o auditor e o auditado. Interação humana, ou seja, quando eu estou auditando no local com interação humana, através de entrevistas ou através do meio remoto, né? Quando eu estou fazendo de documentação sem interação humana, eu estou só analisando a documentação, não tenho contato com ninguém, e remota está enviando a documentação. Pode ser feita desta maneira. Reunião de abertura. Prover um resumo de como as atividades de auditoria serão conduzidas, confirme a data da auditoria, qual a área, qual auditor vai auditar cada área, o plano de auditoria que foi previamente avaliado e aprovado, provisão para reunião de encerramento. Então, na reunião de abertura, eu menciono 15 minutos, 10 minutos é o suficiente para fazer uma explanação geral. Coletando e verificando a informação. Métodos para a coleta da informação incluem entrevistas, ou seja, vou entrevistar o auditado, vou perguntar para o auditado, vou me apresentar, perguntar como é que é o processo dele, o que é que ele faz, solicitar alguma documentação. Observação da atividade, ambiente de trabalho, condições. Eu posso estar entrevistando e observando o local, como a atividade é desenvolvida e ouvindo também. Análise crítica de documentação e registro, já mencionei, eu posso pegar a documentação e vou coletar informação. Um relatório da auditoria, eu posso verificar e coletar informação, saber se teve não conformidade, se elas foram tratadas. Análise crítica, a ata de reunião, para saber se teve as entradas, saídas, como foram tratadas as ações na análise crítica. Resumo de dados e análise, amostragem de processos, outros relatórios como realimentação do cliente, satisfação do cliente, base de dados e páginas da web, ou seja, no site da empresa. Lembra que eu já mencionei que eu vou buscar informação para saber se a política está sendo disponibilizada para todas as partes interessadas? Vou coletar informação no site da empresa para verificar o atendimento, se a política está disponível para partes interessadas. É uma forma de coletar informações. Evidências de auditoria, verificar registros, dados, relatórios, observação na prática, como o processo é feito na prática, como se desenvolve,
verificação de documentos como procedimentos, objetivos, controle, manuais, entrevista, feedback dos relatórios das partes interessadas, se houve essa retroalimentação, relatórios de auditorias anteriores, ata reunião da análise crítica. Todos esses itens aqui são evidências de auditoria que eu posso levantar para realizar a minha auditoria. Conduzindo a auditoria. Os auditores devem reunir evidências de auditoria. Auditor reúne evidência. Verificar as informações coletadas, checar, avaliar, comparar a evidência da auditoria versus critérios, procedimentos e manuais. Se o procedimento diz que um determinado processo deve ser executado daquela forma, eu vou comparar, saber se o que está sendo executado está de acordo com o procedimento, está de acordo com a norma, está de acordo com o requisito legal. E conclusão da auditoria. Assim eu começo a conduzir a auditoria. Coletando evidências, amostragem, estabelecer o grau de confiança de conformidade ou não conformidade. Continuar a amostragem até a confiança, o grau de conformidade ou não conformidade seja estabelecida. Um exemplo, se eu vou auditar um determinado setor, tem 20 funcionários, eu vou auditar o setor e vou verificar se eles têm entendimento da política. 20, eu vou perguntar, entrevistar 2, 3, 4. Se a metade dos que eu entrevistei, 2 conhece a política e 2 não, eu vou fazer uma amostragem maior para evidenciar se realmente a política não está sendo conhecida e entendida pelos funcionários ou se ela está sendo conhecida e atendida, porque numa amostragem maior eu evidenciei que a grande maioria sabe, somente pontualmente 2 não conhece a política. Cabe aqui uma observação ao invés de uma não conformidade. Então eu vou continuar a amostragem até que eu tenha confiança do grau de conformidade ou realmente para eu poder relatar uma não conformidade. Eu não posso pegar só 2 entrevistados e já informar ou evidenciar que não tem não conformidade ou que é uma não conformidade naquele requisito. Tem que tomar muito cuidado com o grau de confiança e o grau de conformidade, ou seja, uma amostragem relativamente que realmente demonstre a confiabilidade da amostragem. Trilha de auditoria é um caminho específico para buscar um resultado específico ou uma particular desconfiança. No anexo tem um exemplo e exercício para demonstrar, mas nós vamos verificar aqui na prática um exemplo. Temos aqui um exemplo de trilha de auditoria. Nesse exemplo, vamos utilizar auditar a calibração de equipamentos. A calibração de equipamentos, podemos seguir a trilha já verificando as 3 normas, utilizando o sistema de gestão integrado. Um exemplo, vamos verificar se tem procedimento. Pode ser o procedimento da gestão integrada ou pode ser um procedimento para cada norma. Se os equipamentos estão identificados, os equipamentos que são utilizados para a gestão da qualidade, para a gestão ambiental e para a gestão de segurança do trabalho, porque são equipamentos diferentes. Pode ser o mesmo equipamento, mas na maioria das vezes pode ser diferente. Eu posso estar utilizando um paquímetro para a gestão da qualidade, posso estar utilizando um equipamento para verificar o ruído, isso já é na ISO 45001, e posso estar utilizando um equipamento para medir a qualidade do ar, ou um equipamento para verificar o nível, a quantidade de poluentes na água. Já isto se refere a ISO 14001, ou seja, eu faço a gestão, eu faço a auditoria integrada. Se tem um controle de calibração, ou seja, se tem um controle de calibração de todas as normas, se está separado, se existe a gestão de calibração, se tem certificado de calibração de todos os equipamentos utilizados em cada norma, a validade da calibração de ambas as normas, já explicamos, cada norma, cada sistema de gestão usa equipamentos diferentes, em certos casos pode ser o mesmo equipamento. Se a empresa que fez a calibração está homologada, aí sim
gestão integrada de homologação de fornecedores. E se quem utiliza os equipamentos teve o treinamento para usar gestão integrada de controle de treinamentos no RH, ou seja, eu faço uma trilha de auditoria integrada, utilizando as 3 normas. Uma amostragem, o auditor deve considerar que evidências são demonstradas pelo auditado, coerência na coleta da amostragem, ou seja, uma coerência. 20 auditados tem uma coerência, 20%, 30%, não posso de 20 só fazer uma coleta só com a amostragem fica com defeito, não é uma amostragem válida. Se a amostragem é suficiente para declarar uma não conformidade, já mencionei anteriormente, se eu estou auditando um setor que tem 20, para declarar a conformidade ou a não conformidade, eu tenho que ter uma amostragem maior, verificar se realmente está sendo evidenciado aquela não conformidade ou o atendimento daquele requisito. Já mencionei o exemplo da política. Entrevisto 4 pessoas, 5. Se a grande maioria souber da política, realmente está demonstrado que a política está entendida. Mas se a metade dos entrevistados conhece, a outra metade não conhece, eu vou fazer uma amostragem maior para realmente ter certeza que existe a conformidade ou a não conformidade. Necessidade de coletar amostragem em vários setores. Exemplo, ainda da política. Estou no setor de produção. Entrevistei 5 pessoas no universo de 20. 3 conhecem a política e 2 não. Vou auditar em outro setor para verificar realmente se a política está sendo entendida por toda a organização. Coleta informação em outros setores, no RH, no departamento de compras, em outros setores e verifico realmente nesses outros setores todo mundo conhece a política, ou seja, então existe uma falha no sistema, mas é pontual, eu posso somente declarar uma oportunidade de melhoria ou uma observação e não uma não conformidade, porque na amostragem geral, a grande maioria demonstrou conhecimento com a política, se esse for o caso. Por isso, eu tenho que evidenciar em outros setores, principalmente quando for auditar a política e objetivos. Saber se todos os setores de processo e pessoas envolvidas nesses setores de processo conhecem a política da empresa. É uma maneira de eu verificar em outros setores. A profundidade da amostragem depende dos critérios da operação e requisitos de análise, resultados de auditorias anteriores, compreensão do pessoal envolvido na operação. Então, eu vou ser mais criterioso ou menos criterioso, dependendo desses requisitos, da compreensão do pessoal envolvido. Dependendo do pessoal envolvido, eu vou ser mais criterioso, ou dependendo do pessoal envolvido, eu vou ser menos criterioso na minha amostragem. Técnicas de questionamento para fazer uma auditoria. Perguntas abertas. Mostre-me, pergunte para o auditado, mostre-me como é que você executa essa atividade. Por favor, mostre-me o controle que você exerce. Mostre se tem, mostra para mim qual o procedimento. Mostra como é que você faz para operar, para ligar a máquina, para fazer o seu processo. Ou seja, pede para o auditado mostrar o seu processo. Pergunta, solicita ao entrevistado para mostrar o processo. Ele conhece o processo, ele vai mostrar e você vai ouvir, ver e relatar o que você evidenciar. Faça o auditado relaxar. Pode mostrar tranquilo como é que você faz, faça a pergunta novamente, deixe ele falar com as suas próprias palavras. Comunique-se positivamente, incluindo a linguagem corporal, ou seja, mostre-se positivo, que está entendendo o que ele está falando. Olhe para o auditado, ou seja, deixe ele tranquilo, assim a sua auditoria vai transcorrer com tranquilidade. Comunicação e questionamento. 3 perguntas que o auditor tem para atender. Está realmente acontecendo? Esta conformidade ou esta não conformidade está realmente acontecendo? Ela foi entendida? É eficaz? Ou seja, quando eu estou me comunicando com o auditado, está realmente acontecendo? Ele está entendendo? É eficaz? Tudo isso são perguntas que eu devo questionar.
Comunicação e questionamento. Comunicar de forma eficaz. Ser bom ouvinte. Quando o auditado estiver respondendo para você, auditor, seja bom ouvinte, dê atenção, porque as informações dele vai ser relevante e faça as suas anotações. Mostre interesse quando ele estiver demonstrando o processo, porque ele conhece o processo. Não haja com desdém olhando para outros lados. Dê atenção para o auditado. Saiba o que dizer e quando dizer. Deixe ele falar. Quando tiver que interromper, peça para ele fazer uma pausa e faça uma pergunta e deixa ele prosseguir. Respeitar os sentimentos. As pessoas são sensíveis e numa auditoria elas ficam mais sensíveis, ficam nervosas. Não se afaste, manter contato com os olhos. Ficar próximo do auditado numa distância que ele possa demonstrar o seu processo numa distância segura. Não pareça impaciente, nervoso, querendo já sair daquela auditoria. Calma, faça a sua auditoria com calma. Não seja excessivamente informal, perguntando para o auditado: por favor, deverasmente, pode me mostrar como executa esse procedimento, que hora eu estou auditando? Não faça esse tipo de explanação que você vai constranger o seu auditado. Se houver evidência de que o auditado errou, convém que ele admite o erro, desculpe-se, aprenda com o erro, siga em frente. Ou seja, você, auditor, se você errar, admita o erro, peça desculpa, não, realmente eu me enganei, esse requisito está sendo atendido, desculpa, aprenda com o erro, siga em frente e vamos seguir com a auditoria. Não conformidades. Sempre que detectadas, devem ser comunicadas imediatamente ao auditado para evitar o efeito surpresa. Tem muito auditor que não relata a não conformidade ou a conformidade para o auditado e só no relatório que vem a surpresa. Ou seja, quando você estiver auditando e conversando com o auditado, se teve uma conformidade, informar, ora, muito obrigado, nesse seu setor não tem nenhuma não conformidade. Caso tenha uma não conformidade, relatar, muito obrigado pela sua atenção, eu vou relatar uma não conformidade evidenciada e fale qual foi a não conformidade que você encontrou. De repente ele pode questionar e mostrar que realmente não existe a não conformidade porque foi mal entendido a explicação dele. Então, comunique imediatamente, é obrigatório. Tem auditor que não está fazendo isso. Tome muita atenção sobre esse requisito. A redação das não conformidades deve trazer todas as informações. Nós vamos ver mais à frente como redigir uma não conformidade. Tem auditor que relata a não conformidade e não dá para saber o que ele está querendo dizer e onde estão as evidências e onde está a não conformidade. Deve ser bem clara e fácil entendimento por todos. Não conformidades. Convém que as não conformidades sejam registradas junto com as evidências objetivas. Tem uma não conformidade com a evidência. Um exemplo, não calibrei o equipamento, com a evidência, o número do equipamento. Um documento está obsoleto ou está fora da norma, qual o número do documento? Ou seja, a evidência que demonstra aquela não conformidade e relatar para o auditado. Analisadas criticamente com o auditado para assegurar que o auditado compreenda e tenha conhecimento das constatações, ou seja, realmente está aqui a não conformidade, foi evidenciado, o documento está assim, ou o equipamento não está calibrado, ou esse procedimento não está sendo cumprido. Ele entendeu, realmente ele aceitou a não conformidade e entendeu que realmente a não conformidade existiu. Convém que o auditor resolva qualquer opinião divergente. Pode ter? Pode, é claro, o auditado pode divergir do seu relato de não conformidade e o direito do contraditório é obrigatório. Na ISO 19011 relata que o direito do contraditório em uma não conformidade é a obrigação de ambas as partes conversarem e dar direito ao auditado a esse direito. Convém que os temas não resolvidos sejam registrados. Se caso não houver acerto, registrar que o auditado questionou, porém você manteve a não conformidade porque você tem evidências objetivas e claras sobre essa não conformidade. Mas tudo tem que deixar claro para o auditado sem surpresas,
posteriores. Não conformidade. A não conformidade é uma deficiência do sistema de gestão da qualidade, ou seja, é uma deficiência. Algo não está conforme. Algo está com problema no sistema de gestão. As não conformidades devem ser tratadas como oportunidades de melhoria. Ela é uma não conformidade, mas a organização pode tratar como oportunidade de melhoria, porque ela pode melhorar um processo, um procedimento, a maneira com que ela vai gerenciar o seu sistema. Não conformidades podem ser maiores quando não atendimento a um requisito, completo desconhecimento da política e dos objetivos é uma não conformidade maior, várias não conformidades menores, ou seja, no setor tem um problema na documentação, em outro setor problema em documentação, em outro setor, ou seja, a mesma não conformidade se repete em vários setores, é uma não conformidade maior. E situação não identificada pelo sistema de gestão. E outra também, quando não atende ao requisito legal, é uma não conformidade maior. Para auditoria interna, não se costuma dar maiores ou menores, mas você pode, assim, relatar se for seu interesse quando estiver auditando. Menores, atendimento parcial ao requisito. O documento tem algumas falhas. Ele está metade correto, metade não. Falta um registro. Situação que não afeta a maneira direta do sistema, né? Os objetivos não estão bem especificados, os auditados não conhecem os objetivos, uma coisa que não afeta diretamente, aí pode ser uma menor. Não conformidade, redigindo uma não conformidade. O maior problema em auditorias é quando está se redigindo a não conformidade. A própria ISO 19011, Diretrizes para o Sistema de Gestão, ela orienta que as não conformidades devem seguir uma sequência para registrar. Eu preciso ter o fato, que é o F, condição encontrada, ou seja, é o fato, o que eu encontrei, a evidência, a confirmação, a evidência, a contrariedade, procedimento, requisito legal e a atribuição. O fato, a evidência e a atribuição sempre vai ocorrer na redação de uma não conformidade. O C, que é a contrariedade, nem sempre, porque nem sempre eu vou ter um procedimento, nem sempre eu vou ter um requisito legal. Então, este item aqui nem sempre se aplica. Vamos agora ver um exemplo de como redigir uma não conformidade. Redigindo uma não conformidade, o exemplo. Nós temos esse cenário. Você está auditando e já verificou esse cenário na sua auditoria. Equipamentos sem calibração sendo utilizados no setor. Qual setor? Você determina lá qual é o setor. Agora eu vou escrever, vou relatar essa não conformidade de maneira que qualquer pessoa que leia o meu relatório verifique e entenda essa não conformidade. Qual é o fato? Vários equipamentos de medição, paquímetro sem a devida calibração. É um fato? Pronto. Simples, em uma linha só. A evidência, paquímetro número 1020, paquímetro número 1040, paquímetro número 1060, ambos da marca Medir, ou seja, aqui está a minha evidência para eu rastrear. Contrariedade, caso ela existir, nesse caso do nosso exemplo ela tem, em desacordo com o procedimento PCE, explicar o que é esse procedimento de calibração de equipamentos, número 2030, revisão 3, que diz, eu coloco aspas e alguns pontinhos, porque antes dele tem alguma coisa escrita e todos os equipamentos de medição devem estar calibrados. Pontinhos, novamente aspas, porque após pontinhos reticência, existe mais alguma coisa escrita nessa contrariedade. Eu pego só aquele item, aquela frase que vai evidenciar, que vai balizar o registro da minha não conformidade. E a atribuição, que é o não atendimento ao requisito. Ou seja, em desacordo com a norma ISO 9001, requisito 7.1.5.2, rastreabilidade de medição, que diz
aspas, reticências, porque antes tem alguma coisa escrita, descrevo de forma sucinta, faço a cópia fiel, deve ser letra A, verificados ou calibrados a intervalos especificados ou antes de serem utilizados, reticências, fechar aspas, porque depois tem alguma coisa escrita. O auditado depois vai verificar com mais detalhes. Ou seja, ficou bem esclarecido, bem evidente, fácil de entender o registro dessa não conformidade? Eu tenho um fato bem simples, escrito de maneira sucinta. Eu tenho uma evidência bem definida. Eu tenho a contrariedade, que é um procedimento que não foi seguido ou atendido. E eu tenho a atribuição, que é o item ou requisito da norma que não foi atendido. Fácil, tranquilo. Essa é um exemplo de redigir uma não conformidade de maneira clara e eficiente. Redigindo uma não conformidade. Temos aqui um exemplo. Vamos ao seguinte cenário. No setor de almoxarifado, foi encontrado embalagens de produtos perigosos sem a devida certificação. Esse é o cenário que você, como auditor, encontrou. Vamos agora redigir a não conformidade de uma maneira clara, sucinta, fácil de entendimento. Então, nós temos que ter o fato. Qual é o fato? Embalagem de produtos perigosos sem o devido certificado, ou seja, sem a certificação. Qual é a evidência? Embalagem de produtos diversos, ácido sulfúrico, amônia, isopor líquido, entre outros. Essa é a minha evidência. Ou seja, esses produtos estão dentro de uma embalagem que deve ser certificada. Contrariedade, o que vai balizar, vai evidenciar contrariedade em desacordo com a portaria 326 do IMETRO, que diz, artigo 3º, estabelecer que as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos deverão ser certificadas. Quando eu estou escrevendo uma contrariedade, que eu vou utilizar um requisito legal, que é algo que eu estou copiando, eu devo colocar aspas, reticências, porque antes existe algo escrito, e no final, reticências, aspas, porque depois existe algo escrito. E que diz, porque não é você que está dizendo, é uma cópia da lei. Na atribuição, em desacordo com a norma ISO 14001-2015, requisito 9.1.2, que diz, novamente, aspas, reticências, faço uma cópia desse trecho da norma, a organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para avaliar o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis. Reticências, aspas. Ou seja, tem um requisito legal, que é uma lei, uma norma, não foi atendido. O requisito sobre atendimento a requisitos legais é o 9.1.2 da ISO 14001-2015. Ou seja, dessa forma a não conformidade fica clara, fácil de entendimento, sem margens para dúvidas. Como já mencionamos nos slides anteriores, para redigir uma não conformidade, o ideal é seguir o caminho. Tem que ter o fato, a evidência, a contrariedade e a atribuição. Vamos dar um exemplo aqui de como redigir uma não conformidade com base na OSAS 18.001/2007. Então, qual é o nosso cenário? Cenário: equipamento de proteção individual com CA certificado de aprovação sem a devida aprovação, sendo utilizado no setor de produção por 20 funcionários. Esse foi o cenário que o auditor encontrou, nós auditores encontramos. Vamos redigir essa não conformidade? Qual é o fato? Vários EPI, equipamento de produção individual, sem o CA certificado de aprovação com a devida aprovação. Esse é um fato, ou seja, encontramos funcionários usando EPI sem o devido certificado, ou EPI sem o certificado de aprovação. Está aqui o fato, sucinto. Qual é a minha evidência? Luva marca Mão Boa, isso é um exemplo, CA 5080, ou seja, esse CA 5080 está na luva, mas não tem aprovação. Onde procura ele, não existe aprovação pelo Ministério do Trabalho, ou seja,
não existe, ou seja, essa é a evidência. A contrariedade, nesse caso, vamos utilizar como contrariedade a norma, a lei, para evidenciar, para fortalecer a não conformidade. Então, em desacordo com a norma regulamentadora 06, que diz, abre aspas, reticências, porque tem algo escrito antes, no item 6.6.1, cabe ao empregador, quando ao IPI, letra C, fornecer ao trabalhador somente o aprovado. Reticências, aspas, porque tem algo depois, ou seja, eu copiei um pedacinho da lei para evidenciar, para fortalecer a não conformidade. E a atribuição, que é o item da norma, o requisito, em desacordo com a norma OSA 18.001/2007, requisito 9.1.2, que diz, novamente, abro aspas, reticências, porque tem algo escrito, vou copiar um pedaço da norma. A organização deve avaliar periodicamente o atendimento a requisitos legais e outros requisitos e reticências, aspas, ou seja, a norma diz que deve verificar o atendimento a requisitos legais. A norma regulamentadora 06 é um requisito legal, ou seja, a redação da não conformidade fica clara, fica evidente. Qualquer um que ler vai saber interpretar, não vai ficar com dúvidas. Vimos nos slides anteriores como redigir uma não conformidade, mas cada uma dentro de uma norma. Agora nós vamos dar um exemplo de redigir a não conformidade utilizando as 3 normas para uma não conformidade, para o mesmo fato. Vamos a um cenário, o cenário é um exemplo, cenário equipamentos sem calibração sendo utilizados no setor. Esse é o cenário. Qual é o fato? Vários equipamentos de medição, paquímetros sem a devida calibração. Nesse caso, para exemplificar, vamos supor que o paquímetro é utilizado nas 3 normas. Evidência, paquímetro número 1020, paquímetro número 1040, paquímetro número 1060, ambos da marca Medir. Está bem evidenciado? Eu tenho o número do paquímetro, inclusive a marca. A rastreabilidade está garantida. Contrariedade, nesse caso nós temos um procedimento, que é da empresa. Então, em desacordo com o procedimento PCE, vou colocar entre parênteses o que significa procedimento de calibração de equipamentos. Não adianta só colocar sigla e não informar o que significa. Número 2039, revisão 3, que diz, abre aspas, pontinhos, porque reticências, porque tem algo escrito antes. E você está copiando algo que você não escreveu, que é um procedimento. Todos os equipamentos de medição devem ser calibrados. Reticências, fecha aspas, porque tem algo depois. Só copiei um trechinho do procedimento para evidenciar, para confirmar a minha não conformidade. E a atribuição, que é os requisitos da norma, nesse caso eu vou usar 3 requisitos, um de cada norma, para evidenciar que ele não está atendendo às 3 normas. Em desacordo com as normas ISO 9001/2015, requisito 7.1.5, norma 14.001/2015, requisito 9.1 e a norma OSAS, requisito 4, que diz, a organização deve estabelecer e manter procedimentos para a calibração e manutenção de tal equipamento, conforme apropriado. Ou seja, fiz uma cópia da norma, coloquei aqui. Reticências, porque tem algo antes e depois. Ou seja, uma não conformidade de forma geral, utilizando as 3 normas. Uma não conformidade com base no sistema de gestão integrado. E aqui, o relatório de não conformidade. Novamente aqui, eu vou redigir o meu relatório de não conformidade. A norma, o departamento, o fato, a constatação, o fato, que é o fato, a evidência, a contrariedade e a atribuição. Ou seja, aqui eu relatei a minha não conformidade. Vamos ver esse relato dessa não conformidade? O fato. Não foi evidenciada a execução de auditorias internas nos últimos 12 meses. Fato. Simples. Evidência. Não há registro da execução da auditoria feitos nos últimos 6 meses, conforme o último relatório de auditoria RA 0114 com data de 20 de 6 de 2015. Ou seja, mais de um ano que não tem auditoria realizada. Contrariedade, nesse caso existe um procedimento, em desacordo com o procedimento, PSG 1014, que diz, devem ser feitas a cada 6 meses. E daí, o auditado pode,
sistema de gestão, os responsáveis, quando for tratar, eles vão ler o procedimento com mais detalhes. Em desacordo com a norma ISO 9001-2015, requisito 9.2.1, que diz: a organização deve executar auditorias internas a intervalos planejados para fornecer informações sobre o sistema de gestão da qualidade. Aspas, porque não foi você que escreveu, é uma cópia fiel da norma, e reticências para cá e para lá, porque existe alguma coisa escrita depois e anterior. Está redigida a minha não conformidade de forma clara e eficiente. Aqui eu vou determinar a descrição da não conformidade e aqui o auditado vai propor ação. E você, como auditado, vai aceitar ou não. Verificar se ela é aceita, se ela é eficiente. Se você aceitar, a não conformidade foi tratada e fechou o seu relatório. Caso contrário, você vai justificar e eles vão ter que refazer. Nos exercícios existem exemplos bem detalhados e exercício para você exercitar. Modelo de relatório de não conformidade. Veja nos anexos modelos de relatório de não conformidade, solicitação de ação corretiva, modelos de checklist para auditoria. Conclusão da auditoria. As conclusões da auditoria podem abordar extensão da conformidade do sistema de gestão com o critério da auditoria, a implementação, manutenção eficaz do sistema de gestão, a capacidade das análises críticas pela direção em assegurar a pertinência, adequação, eficácia e melhoria do sistema. Ou seja, eu vou tirar a minha conclusão com base nesses itens e com base com as evidências e informações coletadas. Follow-up das ações inclui a revisão dos dados e informações relevantes para a detecção da causa raiz das não conformidades. Lembra que lá tem as ações propostas? É um follow-up. Se não for verificado em determinado tempo, tem que depois auditar novamente para verificar as não conformidades. Nas auditorias de certificação, temos até 90 dias. Nas auditorias internas, trata-se imediatamente ou algum prazo estabelecido. Devem ser tomadas ações em tempos planejados, conforme o plano de ação estabelecido. No documento anterior, naquele formulário, lá está como vai ser tratado. O auditado é que determina os prazos e o que ele vai fazer, não é o auditor. O auditor só verifica se aceita ou não. Reunião de encerramento, uma lista de presença, equipe de auditoria, o escopo, datas e processos, tudo que foi verificado, o resumo dos fatos, relatar sucintamente o que foi verificado, verificamos o setor A, B, C, os processos, identificamos algumas oportunidades de melhoria, caso elas existam, foi verificado não conformidade, caso elas existem, se não existir, relatar que não teve nenhuma não conformidade, os pontos positivos e esclarecimentos que houver, alguma divergência que ficou, que foi tratada, passa a palavra à direção antes do encerramento e encerrar, ou seja, nessa reunião de encerramento o relatório já está fechado, não tem mais como consertar, por isso a reunião antes da reunião de encerramento, para tratar as possíveis divergências. Ao concluir o curso, o participante será capaz de planejar, preparar e realizar uma auditoria do sistema de gestão integrado, conhecer os requisitos, as diretrizes da ISO 19011 e 2018 para uma gestão de auditoria, realizar auditorias na organização e em seus fornecedores, de acordo com as normas que fazem parte do sistema de gestão integrado, e planejar e relatar as auditorias do sistema de gestão integrado de forma consistente. Você recebe o certificado com o seu nome, a norma que você fez o curso, a carga horária do curso e a data do curso. Ainda dentro do certificado temos o verso. No verso temos o conteúdo do curso, os módulos, a legislação amparo legal para emissão do certificado, o nome da empresa e o CNPJ, a chave de registro do certificado, o seu nome, o CPF e o QR Code
para verificar, rastrear a validade do certificado. Ou seja, o nosso certificado atende toda a legislação vigente. GAC Cursos Online. Qualidade, profissionalismo, excelência e flexibilidade. Venha atuar como auditor interno do Sistema de Gestão Integrado.